Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. O dia pode ser uma maratona e muitas vezes precisamos de estímulo e energia. Vocês querem ver como é que eu me preparo para o programa? E tudo começa aqui. Alô? Tá bom, mais tarde então. Tá bom. Maquiagem demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. Comigo pode durar muito mais. Obrigada. A maquiagem dá-nos um refresh e deixa-nos de cara nova. Um brinde a todas as mulheres angolanas. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais, focados ou dispersos padrões de comportamento repetitivos, interesses específicos e dificuldades na comunicação, entre outros. Não escolhe género nem extrato social. As causas são diversas, desde os fatores genéticos aos ambientais. Não é considerado uma doença, mas sim um distúrbio no desenvolvimento neurológico. A necessidade da consciencialização sobre o autismo é cada vez maior. Apelidados de transtorno de neurodesenvolvimento, o TEA, transtorno de espectro de autista, é uma condição neurológica que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Para falar sobre este tema, no sofá já tenho as nossas convidadas, Chaya Muzoi, que é terapeuta de neurodesenvolvimento. Eu depois quero saber se eu disse bem o nome, não é? Porque depois vocês aí em casa vão dizer, Mel, o nome não é esse. Maria da Luz, que é presidente da Associação Coração Azul, e Maria João, que é professora, certo? Disse bem o nome? Disse sim, Chaya Muzoi. Chaya Muzoi. Vocês estão a ver, esta apresentadora, até os nomes assim possam parecer mais... Eu consigo. Bem-vindas, muito obrigada pela vossa presença. Nós estamos a aproximar-nos agora do 2 de Abril, não é? Que é o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, e achamos que era realmente pertinente nós trazermos esta temática novamente, e não vai ser só agora em Abril, está bem? Isto é para se replicar todos os meses, todos os dias do ano, nas vossas casas, com as pessoas que vocês conhecem, porque é muito importante nós pegarmos e debatermos estes temas, que é para as pessoas começarem a ter cada vez mais consciência e poderem também entender o que é efetivamente o autismo. Vou deixar vocês apresentarem-se. Muito obrigada. Sou a Chaya Muzoi, sou fisioterapeuta, trabalho com neurodesenvolvimento, sou a fundadora do projeto Neurocandengues Angola, que apoia crianças com paralisia cerebral. Muito bem. A Neurocandengues Angola, vocês podem acompanhar também nas redes sociais. Nós vamos deixar depois as redes sociais, que é para vocês aqui seguirem, que partilha conteúdos de extrema importância, muito educativos sobre a parte do desenvolvimento e da neurociência também, não é verdade? Maria da Luz. Muito boa noite, Mel, e muito obrigada por este convite. Eu sou a Maria da Luz, presidente do Coração Azul, que é uma associação que apoia famílias e que defende os direitos das pessoas com autismo e das suas famílias e todas as outras desordens de neurodesenvolvimento. Portanto, sou mãe também de um autista com 27 anos e avó de um autista com 6 anos. Com 6 anos. Ando neste mundo há estes anos todos E a fazer um trabalho excepcional, porque quem me acompanha também já viu várias vezes eu falar do trabalho efetuado pela Associação do Coração Azul, não só o Coração Azul, como todas as outras associações que existem, que vão sempre defendendo e dando a conhecer esta causa tão nobre e levando a consciencialização para todas as pessoas, está bem? E temos também a Maria João. Boa noite, Mel. Obrigada pelo convite.
Eu sou Maria João, sou mãe do moço já com autismo. Cesária agora tem 19 anos, para 20 em outubro. E sou professora. E professora. Também. Nós trazemos aqui várias mulheres que em comum têm o autismo presente nas suas vidas. A Maria João, conforme estava a falar, tem um filho. E vocês imaginem só se hoje em dia ainda existem tantas dúvidas e tantos tabus e estigmas à volta do autismo. Imaginem estas duas senhoras que tiveram filhos com 29, um com 27, outro com 29 anos. Sim, com síndrome de autismo lá atrás. E depois nós vamos aqui entrar, que é para saber um bocadinho mais. E a Chay, que trabalha nesta área do neurodesenvolvimento e também é autista. Sim. Portanto, ela depois também vai dar a conhecer um bocadinho mais sobre todo o seu percurso e sobre toda esta temática que nós estamos aqui a abordar. Diz-se que para aprender é preciso alguém ensinar. Antes de iniciarmos a nossa conversa, conversamos com um especialista para melhor entender o que é esta condição do autismo. Vamos assistir. Quando falamos da terapia, não é? Ela vem dentro da psicologia. Tem a psicologia como a ciência que estuda o comportamento humano e os processos psíquicos. Então, isso vem, as terapias surgem como técnicas de tratamento a casos especiais, como, por exemplo, o autista, TDAH e entre outros transtornos que englobam dentro do processo de desenvolvimento, que nós chamamos transtornos do neurodesenvolvimento. Quando falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, dentro encontramos diferentes tipos de transtornos, desde o transtorno da fala, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o autismo, e atraso do desenvolvimento motor, atraso do desenvolvimento cognitivo. Então, todos esses atrasos carecem uma técnica que possa responder à demanda de modos a acompanhar o indivíduo ou a criança. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado pela limitação na comunicação, interação social e o contacto com outras pessoas. Em caso de crianças que têm dificuldade de manter o contacto com outras pessoas. Então, o autismo, a Organização Mundial da Saúde define como transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado pela limitação da linguagem verbal e da interação social. Pois é, tivemos aqui este contributo relativamente ao espectro, não é? Mas agora vamos também abordar na primeira pessoa, até porque ali tínhamos um profissional da área e aqui temos mães que passam por todo o processo e uma profissional da área que também tem o espectro do autismo. Porque acho que aí a Chay pode falar mesmo com propriedade, não é verdade? Então, dentro do espectro do autismo, existem níveis, é isso? E como é que funciona? Existem atualmente, com a atualização do DSM-5, que antigamente era o 4, que é o Manual de Diagnóstico de Perturbações Mentais, o transtorno do espectro autista tem 3 níveis, que é o nível 1, o nível leve, o nível 2, o moderado, e o nível 3, o severo ou grave. No nível 1, nós temos uma criança ou uma pessoa de transtorno de espectro autismo que pode ter ou não deficiência intelectual, sem ausência de deficiência intelectual cognitiva, sem ou com prejuízo na linguagem e comunicação. A nível 2, no autismo moderado, nós temos a presença ou não também de deficiência intelectual, com prejuízo a nível de comunicação e interação e presença ou não de movimentos estereotipados. Porque pode ser sempre dos extremos, não é? Exatamente. A nível 3, que é o nível mais severo, onde vamos ter as deficiências ali instaladas, quer a nível intelectual, quer a nível de comunicação e linguagem, e também vamos ter a presença de movimentos estereotipados e repetitivos.
Estes são os 3 níveis atuais do transtorno do espectro autista. Acontece muitas das vezes, eu em conversas com algumas mamãs, de até serem seletivos. Já tive uma conversa uma vez com uma mãe que dizia que tinham que comprar corante alimentar porque o filho só comia coisas verdes. Então tudo era pintado de verde, o arroz com corante verde, as batatas, porque se não estivesse dentro daquela cor, tudo o que não estivesse naquela cor, ele ia escolhendo e só ia ingerindo os alimentos verdes. Isto é normal de acontecer? Isto é normal de acontecer porque é uma característica deste espectro, deste transtorno. É importante também salientar, porque uma criança pode desfilar entre os níveis. Pode ser uma criança de nível 1, que se estiver num ambiente que lhe proporciona estímulos muito agressivos e ela vai para nível 3. Okay. E desencadeia aí uma crise do espectro, que é o que normalmente nós vemos de forma exacerbada, e é isto que faz com que muitos pais achem que o autismo é um quebra-cabeça muito, vou usar o termo maligno, porque é isto que eles caracterizam, mas a seletividade faz parte exatamente daquilo que é repetitivo e estereotipado. Algumas pessoas com transtorno de espectro autista, elas vão apresentar uma rotina. Ela é capaz de comer a mesma coisa todos os dias à mesma hora. E se algo sair fora da rotina, isto desencadeia uma crise do espectro. E pode também ser seletivo com cores. Só quero o verde, só quero o rosa, então eu vou usar a mesma cor por todos os dias da minha vida. Ok. Olha, realmente é assim... o símbolo do autismo é uma peça de puzzle. Não é? E houve até uma controvérsia há alguns anos, eu sei que está a ser discutido porque querem mudar para o símbolo do infinito, porque quando nós começamos a olhar e a começar a entender um bocadinho este síndrome, não é? Vemos que é efetivamente quase como um quebra-cabeça, porque nós nunca sabemos onde começa e onde termina, não é verdade? Mas já vamos continuar aqui a conversar. Maria da Luz, lá atrás, ter um diagnóstico de espectro de autismo, como foi? Foi terrível. Foi devastador, digamos assim. Se bem que, no caso, como o autismo do meu menino, assim como o do meu neto também, foi se instalando, ou seja, ele até... Foi havendo pequenas alterações. Exatamente, até aos 2 anos tinha aparentemente um desenvolvimento perfeito. Falava pouco, mas o que falava era com a intenção de comunicar. Era muito afetuoso, tinha gargalhadas sonoras de interação. Tocavam a porta e ele perguntava: quem é? O autista não faz isto normalmente, né? E a pessoa entrava, ele fechava a porta e dizia: já está. Mas era pouco, mas entretanto começa a perder aquilo tudo. Deixa de fazer contacto visual, começa a não se conseguir tocar nele, começa a gritar constantemente e a tapar os ouvidos e eu ficou com sensibilidade auditiva. E sim, ficou com várias sensibilidades a nível sensorial, várias partes dos órgãos sensoriais começaram a ficar afetados. E só eu é que via aquilo, ninguém via em casa, nem o pai, nem a irmã mais velha, nem os 2 pediatras dele viam. Tinha um no privado e tinha um do Serviço Nacional, na altura estava em Lisboa, e eu começo a dizer: passa-se qualquer coisa com o menino. E eles chegaram a dizer que eu é que estava com ansiedade, que eu é que estava a criar coisas, porque o desenvolvimento do Romão era perfeito. E, obviamente, também se instala a crise em casa porque o marido também achava que eu estava a criar uma ansiedade, estava a ficar neurótica e que estava a inventar coisas e que tudo aquilo estava a prejudicar o menino porque o menino ia regredindo, enfim. Então, foi quase que um gritar no deserto durante uns anos, porque o diagnóstico, efetivamente, só foi muito vem tardio. Aos 7 anos e já na Inglaterra. Porque em Lisboa sai com possível autismo, já a caminho dos 5 anos.
Isso está a ver o tempo que eu perdi e o que eu passei. Entretanto, no meio daquilo tudo, o conflito familiar e a separação e pronto, tudo aquilo. São das coisas que depois acabam por... é uma condição que abala toda uma estrutura familiar. Exatamente, não é? É mesmo um terremoto. E eu tenho conhecimento, aliás, nós temos conhecimento a nível estatístico que em casos de surgimento, não é, de uma criança ter o síndrome do espectro de autismo, a maior parte dos pais, de forma muito vergonhosa, abandonam os seus lares, abandonam as mulheres, abandonam os filhos e seguem o seu caminho. E deixem-me dizer aqui, independentemente de eu ser apresentadora e ter um papel quase que neutro, eu neste momento eu acho que tenho o direito todo de dizer que isto é falta de caráter e é das coisas mais vergonhosas que um homem que carrega o nome de homem pode estar a fazer, porque é assim, criar uma família, dedicar-se para ter uma família e por uma condição do filho abandonar este filho, abandonar esta mulher, é dos atos mais cruéis que nós podemos presenciar. Eu tenho toda a certeza que vocês agora também querem conhecer um bocadinho da história da Maria João, mas isto vai ser na segunda parte do nosso programa, porque chegou a hora do nosso intervalo. Nós voltamos em instantes, vocês já sabem, por enquanto passem pelas nossas redes sociais, enquanto vão beber uma aguinha, vão ao quarto de banho e depois nós esperamos por vocês aqui. Até já. Estamos de volta e vamos entrar agora em abril, na próxima semana, no mês da consciencialização do autismo, que se assinala no dia 2. Relembro que no dia 2 o lema é entender, respeitar e abraçar a diferença. Nós, antes de irmos para o intervalo, estávamos aqui a conversar, as nossas convidadas estavam a apresentar-se e a falar um bocadinho da sua trajetória e ficou por conhecer um bocadinho também da história da Maria João, que é professora. Então gostávamos aqui também que partilhasse a sua experiência, visto que a Chay é uma profissional da área da saúde com espectro de autismo, a Maria da Luz um filho com espectro de autismo e um neto, mas numa realidade diferente da nossa cá em Angola, não é? Em Portugal, no caso, e a Maria João aqui em Angola. É assim, Maria João, como disse, não é? Eu sou professora de facto de formação, mas no momento não exerço a função. Há cerca de 19 anos faço trabalhos administrativos. Eu falo mais aqui como mãe. O Cesário começou com uma epilepsia. Ele tem epilepsia generalizada. Aos 10 meses de vida começou a mexer a cabeça. Pronto, essa volta toda, até o diagnóstico da epilepsia, 1 ano de vida. Mas ele tem generalizada, o médico começou a perceber que o Cesário tinha outras manifestações. Primeiro, o Cesário é meu terceiro filho, e único rapaz, e até os 2 anos o Cesário não falava nada. Essa é uma das coisas que começou a me preocupar. E aquela conversa de que os rapazes falam tarde, as meninas falam primeiro, mas aquele sexto sentido maternal dizia que alguma coisa estava a passar. Nós sentimos. Que o Cesário que era diferente, porque o Cesário brincava sozinho, embora estar em creche. Uma das coisas que eu percebia muito, andava com os calcanhares levantados e estava sempre em voltas. E eu achava que aquilo era normal. Mas para a pediatra dizia que era normal. E como tem uma diferença de 12 anos entre a irmã antes do Cesário... Diziam que ele não tinha referência de comportamento de criança. Não, porque as mães, depois de muito tempo fazerem filho, com muito tempo sem fazer filho, inventam tudo e mais alguma coisa nas crianças. E nisso levou tempo e nós fomos ao Brasil, não cá em Angola. Foi diagnosticado no Brasil também em 2006, não é? E o Cesário na altura tinha quase 2 anos, nessa altura foi quando foi diagnosticado o autismo no Brasil. Eu não sabia o que era, mas porque o que era, essa informação toda, e viemos para Angola. Na altura vinhamos... Vocês tinham essa inquietação aqui em Angola e não encontraram resposta? Não. Então recorreram, não, vamos ouvir aqui uma segunda opinião médica. Fomos. E foram até ao Brasil. E por conta mesmo da severidade da própria epilepsia, que ele podia fazer 15, 16 convulsões dia. E a medicação não... Não fazia efeito a medicação? A moça dava medicação, mas parecia que não estava a fazer.
E então nós estamos à procura de outra informação e mais um acréscimo no tratamento da epilepsia. Foi lá que o médico, quando viu o César, disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. Vosso filho não tem só epilepsia. Tem mais Só de alguma? olhar. Sim. A primeira coisa que perguntou, ele sempre andou assim? Eu disse que não. Porque ele não engatinhou, sentou, quando depois de pé começou logo a andar. Até aí tudo bem, aos 9 meses de vida. Andou bem cedinho. Mas quando andasse naquelas pontas dos pés, virava toda hora e não parava mesmo, rodopiar. Aquilo era não parar o cesárea. Nós tínhamos que fechar os quartos de banho, subir as escadas, tinha sempre atento. O corrimão, são pilares, a tendência ele passava pelos pilares da escada, então toda essa atenção nos dava uma preocupação. E eu comecei a perguntar o que era, mas explicou, viemos para Angola e fui para a consulta, disse ao médico, o médico disse, o que é que tem? Onde é que eu ouvi falar disso? O que é isso? A sério? Tem certeza? Foi questionada? Foi. Tem certeza? O que é que a senhora viu? E eu disse, olha, se eu largar o médico vai ver. Então, soltei o cesárea na sala. O cesárea subia, descia, pulava aqui. Ele começou a ver, mas os meninos É são... irrequieto. Exato. Não, eu fui sua consulta, tinha continuado as consultas cá em Angola, mas também, olha, eu vi a informação e era chato, porque o cesárea gritava. E os médicos se chateavam em Angola com os gritos do cesárea. Eu ia para a consulta, enquanto esperava a vez que chamassem, o médico saía da sala, mas faça-me calar essa criança, eu não consigo trabalhar. E vivi isso. Meu Deus do céu. Vivi isso muito tempo, mas pronto. Aí tivemos a ideia, já que aqui não temos resposta, numa das consultas, o médico disse, olha, o quadro dele não está bom. Vais voltar, ficas 2 meses e volta, como é que consigo atender o cesárea? E atende acompanhamento online, não é? Ao nível telefónico com o médico do Brasil? Sim, fazia aqui, ia, mas íamos também, uma vez ao ano, íamos para o Brasil. Nós fomos em 2006, 2007, 2008, o médico logo disse que a coisa não estava boa. Eu disse, eu fico. Então, me mudei para o Brasil. Aí fiquei. Claro, o cesárea hoje é diferente, tem 19 anos, já não tem tanta energia como tinha, porque a hiperatividade foi reduzindo bastante, ainda convulsiona, porque ele tem epilepsia generalizada. O cesárea é afetado na fala, mas já fala bem melhor. Tem muita seletividade alimentar, muitíssima. O cesárea não come peixe há cerca de 6 anos, não come, e eu tenho que armar a alimentação do cesárea. Misturar ali, fazer umas misturas Exatamente. que é para conseguir. Tem períodos que ele só quer frango, 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 frango. É assim mesmo. Se não quer frango, a carne de porco, ou entrecosto. Alguma vez uma só luta para fazer. Na época da Covid sofremos bastante. E naquela altura o cesárea só queria matar, bichar pipoca, almoçar pipoca, jantar pipoca. Agora até que está a falar da época de Covid, pronto, nós fomos acompanhando as notícias e são temas que eu gosto sempre de pesquisar, até por causa do trabalho que sempre que posso desenvolvo com o Coração Azul. Houve muitas crianças que regrediram por falta do acompanhamento das terapias, não é? Porque a terapia ocupacional, até para vocês em casa para entenderem, algumas destas crianças, ou na sua grande maioria, necessitam de acompanhamento de terapeutas. É o terapeuta ocupacional o nome que se dá? É terapeuta ocupacional e terapeutas da fala. E terapeutas da fala, e devido ao Covid foram impedidos em parte de ter acesso a esse acompanhamento e acabaram por regredir bastante. Cá em Angola, o número de terapeutas é Muito reduzido. nem tenho uma palavra para dizer. É escasso, para não dizer outra coisa. E depois, nós temos aqui um outro fator. O valor das sessões de terapia é um valor avultado para as pessoas mais carenciadas. Acho que cerca de uma sessão é entre 30 a 40 mil kwanzas, não é? Atualmente, uma sessão está entre 45 a 58 mil. Então, imaginem, uma sessão 45 a 58 mil kwanzas ou 60 mil kwanzas para uma família que tenha o ordenado mínimo, não é? E que este filho necessite de sessões 2 ou 3 vezes por semana. Porque há crianças que às vezes precisam
de várias terapias. Eu tive até conhecimento de pessoas que chegaram a vender as suas casas, a irem viver para casa de familiares para poderem custear, porque a nível nacional, não é, no Serviço Nacional, nós também não temos aqui um grande suporte, porque até mais por causa da demanda. São muitas das crianças e adultos, hoje em dia também, que são identificados e que procuram estas terapias, não é verdade? É verdade. Falei certo? Falo sim. A nível nacional, nós não temos, assim, de quadros nacionais, nós não temos terapeutas ocupacionais, não temos terapeutas da fala. Temos sim uma terapeuta ocupacional, que é a única de Angola, angolana, formada no Brasil, que infelizmente trabalha só em setor privado. Mas temos alguns defeitólogos que são, pronto, vamos dizer, terapeutas ocupacionais, mas não conseguem responder à demanda. O que está a acontecer é que temos psicólogos que estão a ser obrigados a terem cursos de extensão em ABA, que é uma modalidade para de terapia da fala, e conseguem atender esta carência tão grande. E o que é que está a acontecer? Nós temos psicólogos a fazerem papel de terapeutas da fala, e os terapeutas da fala que nós temos cá no país, que são relativamente uns 15 a 20, que trabalham para o setor privado, possuem exatamente estes preços. E depois tem estes preços e umas agendas que eu sei que é muito difícil. Eu sou madrinha da Fundação Ana Carolina e eu vejo que às vezes já chegamos ao ponto de contratar terapeutas que vêm, mas depois, pronto, o trabalho dentro da Fundação é um trabalho de apoio, não é? Não é cobrado às famílias, são famílias carenciadas, mas depois esses profissionais são aliciados pelo setor privado, com salários acima da média e acabam por abandonar, o que é muito triste. Vou deixar aqui uma nota para todos os estudantes que estão a entrar também na área da medicina ou que tantas das vezes reclamam pela dificuldade de serem enquadrados e de terem oportunidades de trabalho. Está aqui uma área carente, gritante de profissionais. Vocês pesquisem sobre estas temáticas, formem-se, porque vocês não imaginam a quantidade de pessoas por todo o país. E nós estamos a falar só de Luanda. Nas províncias existem muitas famílias a necessitar também desse suporte e eu acho que era muito importante vocês também dedicarem-se a isso. Mas antes de nós continuarmos, eu gostava também de chamar aqui uma peça muito especial. Diz-se que quem ama cuida e o cuidar é um ato de amor. A nossa equipa foi até à Fundação Ana Carolina, onde conhecemos o trabalho fantástico que tem sido feito e conversar com alguns dos pais e mães e entender a importância de cuidar com amor. A Fundação Ana Carolina é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a criança com problemas do foro neurológico. Nós recebemos diferentes patologias. Ele foi diagnosticado com um problema de atraso mental. Déficit na atenção e atraso no desenvolvimento da fala. Ele tem atraso na fala. De momento, nós temos 110 crianças já inscritas e recebendo acompanhamento e tratamento aqui da nossa instituição. Tem médicos que trabalham no Centro Ana Carolina, que apoiam, são voluntários que apoiam a Fundação. As crianças, normalmente, quando chegam aqui, apresentam certa debilidade, tanto na fala, movimento motor. O Josmari antes tinha aquela tendência de querer fazer as coisas com os pés, querer pegar com os pés, tirar com os pés. Mas de tanta fisioterapia ocupacional, o Josmari já consegue fazer as coisas com as mãos. Que ele não conseguia se socializar com outras crianças, ele brincava sozinho. E quando ele dava crise, ele perdia a memória, ficava tipo, não conhece ninguém. Anteriormente a criança era difícil dizer dá, não quero, isto é meu. Agora estamos a notar que a criança já pode falar essas palavras assim curtas, né, sem nenhum problema. Nós temos esse apoio psicológico. O nosso psicólogo tem realizado terapia em grupo
nessa terapia em grupo, os pais, nesse caso, nessa terapia em grupo, normalmente é mesmo para ajudar os pais. E para além da terapia em grupo, nós ajudamos também algumas mamães com, posso assim dizer, com micro, né, negócios. Demos formação também às mães de pastelaria. Temos também uma nova, não digo nova, né? Uma escola de artes, que é a Solidarte, onde ensinamos as mamães a fazerem vasos. E temos em carteira um projeto que é de empreendedorismo, de microempreendedorismo, se assim posso dizer, aos pais da Fundação. Os pais não podem estar a depender totalmente da Fundação. A Fundação ajuda com exames médicos, tratamento, consultas, medicamentos e outros apoios. Nós recebemos ajudas na sociedade, né, em geral, como pessoas voluntárias, né, querem abraçar a causa e trabalham a custo zero, né, da Fundação. Papais e mamães, essas crianças são pessoas normais, como toda criança saudável, né, posso assim dizer. Evitem comentários ou receber comentários de fora. Qual é o nome que eu posso dar? Empíricos, nesse caso, pessoas sem conhecimento que nos enchem de informações empíricas. É melhor que os pais procurem especialistas, pessoas que conhecem a matéria, saber mais sobre a situação dos vossos filhos e para serem bem encaminhados, assim como os nossos que nós recebemos aqui. Um beijinho muito grande que eu deixo à Fundação Ana Carolina, que eu sou madrinha com muito orgulho. É um trabalho que é desenvolvido com muito amor. Um beijinho especial também à Paula Moraes e à tia Linda, que são as mentoras desse projeto tão maravilhoso. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Nós estávamos aqui, enquanto íamos assistindo a comentar, estava-me a dizer que o seu filho chegou a fazer lá. O Cesário está a fazer neste momento, porque o Cesário tem a dificuldade de despertar. E para o Cesário é um moço gigante, é mesmo, o Cesário é grande. E a dificuldade de despertar, sem acordar sozinho, para descer para a cidade, para o Coração Azul, não tem problema, mas se for despertar, já tem problema. É um dos casos que tem problemas em quebrar a rotina. O Cesário tem problemas na quebra da rotina, o Cesário tem problemas, o primeiro contato no novo ambiente, não é? Hoje até a socialização dele é melhor, porque antes ele tem muita sensibilidade aos toques. Eu sou mãe do Cesário. Eu não consigo abraçar o Cesário quando quero. Eu tento, ele afasta-me. Se eu beijar o Cesário, ele pode aceitar, mas pode limpar a face. Nesse momento, a terapeuta está a atender o Cesário é a Sônia, no Ana Carolina. Sim. O Cesário, o que é que faz? Se a Sônia não tiver... Não quer ninguém. Ninguém mais. Ela é que escolhe. É assim mesmo. A moça que conosco ajuda em casa, também nós tínhamos 7 senhoras a escolher, a fazer a avaliação. Ele pegou a Lúcia está conosco desde 2016. É uma coisinha pequenina. O Cesário ele escolheu que é ela. Era ela. E está conosco até agora. Realmente. É essa dificuldade toda que nós encontramos. Vai havendo aqui grandes variações e, Chay, tu, no teu caso, foi identificado logo cedo? Como é que foi a situação? Foi identificado mais tarde. Até notava um certo comportamento estranho, mas não era aquilo que me chamava tanto a atenção. O que chamava a atenção, e eu digo aqui, quando a pessoa com espectro de autismo não apresenta nenhuma deficiência e apresenta muito pelo contrário, muitos avanços, os pais preferem não notar que existe um problema. E acreditar que é um superdotado. É muito inteligente, sai a minha família. Depois é aquela discussão dos pais, não, sai a minha família, não sai... Toda a gente já quer. Nós só percebemos quando olhamos para o nosso filho, tu não consegues atar um sapato. As tarefas mais simples a pessoa não consegue fazer, que foi o meu caso. Muito inteligente? Muito inteligente, comunicava muito bem, falava 3 línguas,
Mas quando era para brincar com outros meninos, eu preferia ficar em casa, ver os meninos a brincar pela rua. E uma característica que eu tinha quando era criança, eu montava todos os meus brinquedos, eu ficava sentada a ver. Os brinquedos ali Brinquedos parados? montados. A minha irmã vinha, mas tu montaste a casa de bonecas, não vais brincar com a boneca? Eu dizia, não, estou a brincar. É que na minha imaginação a boneca estava tinha uma vida. a fazer tudo e eu só estava a ver. A sério? Porque o que se fala muitas das vezes é que é um mundo imaginário, não é? Exatamente. Então tu visualizavas, apesar de estar tudo estático para todos nós que estamos ao redor, eu visualizava um movimento, aquilo acontecer. E os meus interesses eram muito específicos. Eu ganhava Olimpíadas de Matemática, eu tinha interesse específico em coisas cirúrgicas. Eu sempre despertei esse interesse pela neurocirurgia, que depois levou-me a fazer neurociências, em que aos meus 16 anos, o que é que eu fazia? Eu pegava na perninha do porco, e eu via na televisão, na época, a série Grey's Anatomy, e eu pegava, comprava o material, e eu suturava, e a minha mãe encontrava e dizia, menina, que é isso? A sério? E ela não conseguia perceber que existia aí uma característica atípica minha. E chegou uma fase dos meus 18, ao entrar para a faculdade, a minha mãe pode-me sentar, tu não tens amigos? É que todo mundo diz que tu não consegues fazer amizades, os teus professores dizem que és uma aluna excelente, mas és a aluna que se senta na primeira carteira, olha para todo mundo e não quer saber. Tenho que ter aulas, se eu não tiver aulas eu vou mesmo para a escola assim, por mais que digam, olha, não vai ter aulas, eu vou para a escola assim. Chegava cedo, estudava, era uma aluna típica de olhar, olha, um super gênio, mas para questões mais sentimentais, sim, mais estruturais, interpessoais. Eu não conseguia ter esta interação. Até que eu comecei a desenvolver outras questões que estão ligadas também ao espectro do autismo. Crianças com TEA, ou pessoas com TEA, podem também experienciar algumas perturbações a nível de foro psicológico e psicoemocional, como depressão e ansiedade. E foi ali que veio o diagnóstico, não, tu não és uma criança comum. Não vou usar o termo normal, porque não existem pessoas normais. Sim, exatamente. Tu és uma pessoa com TEA, e estas são as tuas incapacidades. O que eu antes achava que era uma valência, porque eu me via superdotada e eu achava que não fazer amigos é normal e não conseguia esboçar nenhuma emoção. É a típica criança que chega e diz, olha, a avózinha foi para o céu e está bem. Não esboçava nenhuma emoção. Nem tristeza, nem alegria. Não gostava de afetos, não gostava de abraços, tinha gosto, tinha uma rotina típica. A mesma hora de acordar, não importa se é final de semana eu ainda tenho essa rotina, a mesma hora, as mesmas coisas, a mesma comida, e foi assim toda a vida. Até que começou a entrar aí a terapia. Apesar de não ter deficiência na linguagem, tive sim que fazer terapia da fala. Porque chegou um momento, eu vou dizer aqui, na transição da juventude, da adolescência para a juventude, em que eu achava que eu estava a falar português, mas eu estava a falar outra língua com outra pessoa. Sim. E a pessoa confusa a olhar para mim e mas eu estou a falar contigo português. Não. E chegou uma fase que os meus amigos tiveram que gravar eu a falar outra língua para eu perceber que eu estava a falar. Tu tinhas a consciência, então o teu cérebro, tu achavas que estavas a falar em português. Exatamente. E estavas a falar em inglês. Estava a falar inglês, estava a falar setsuana e as pessoas ficavam, mas como assim? E já no ambiente familiar, a tua irmã é esquisita. Aí o julgamento da família, não é? E da sociedade no seu todo. E os movimentos estereotipados. E ali estavam a dizer, né, na peça da Fundação, não, porque isso aí tem que fazer tratamento tradicional, isso é bucho virado, isto foi feitiço que fizeram, alguma coisa. Graças a Deus eu não tive nenhum desses estigmas no seu familiar, mas só o termo, é esquisita. A tua irmã fala sozinha, eu vi ela falar sozinha com os bonecos. E isto tudo fez com que eu me fechasse cada vez mais. E tivesse mais interesses específicos em coisas mais científicas. Aumentou cada vez mais a minha questão intelectual e foi reduzindo a questão da interação social. Até que chegou uma parte, durante as terapias, em que o meu terapeuta me deu alta. E eu fiquei confusa. Como assim eu tenho alta? Eu preciso de para me ajudar. E disse, não, agora tens que viver esta situação. Eu tive uma bênção, vou dizer aqui uma bênção, de ter uma mãe que, apesar de saber da minha condição, é uma mãe raiz.
apesar de eu ter as alterações de espectro, de querer ficar a chorar, de querer me cortar, é uma mãe raiz que me soube educar e disse: aqui você tem que parar, aqui você tem que fazer. E isto é algo que eu digo que é uma valência para as mães de criança com espectro autista, porque nós envolvemos a criança numa bolha de segurança e esquecemos, ele vai crescer. E depois não vai conseguir ser independente. Eu tenho aqui a minha regia a dizer assim, o tempo esgotou. Já temos que ir para intervalo. E acho que vocês aí em casa que nos estão a acompanhar também eram capazes de ficar aqui a ouvir, porque realmente eu nem sei que palavra usar, porque nós ouvirmos as vossas histórias, as diferenças que existem, faz mesmo entender que é um quebra-cabeças, não é? Que não há uma pessoa igual dentro do espectro, daí por dizerem que a partir do momento que não existe um padrão regular, que é isso que define o que é uma doença, o que é um síndrome, não é? Por isso é que o autismo é visto desta forma. Nós agora vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar esta nossa conversa com a rubrica do Conversas no Digital. Participem nas nossas redes sociais, vocês já sabem, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e passem sempre no nosso portal do giranoticias.com, onde tem o blog do Conversas com Mel. Nós voltamos em instantes. Até já. No programa de hoje estamos a abordar a temática do autismo. Como já falamos anteriormente, o diagnóstico precoce irá proporcionar um melhor acompanhamento e entendimento sobre esta condição, tanto com as terapias como com a rotina familiar. Muitas das vezes o espectro do autismo é detectado já numa fase bem avançada e por isso nós hoje trazemos aqui alguns nomes bem sonantes que vocês aí em casa já devem ter ouvido falar, a quem foi diagnosticado o espectro bem mais tarde. Eu vou pegar aqui nos meus óculos e nós vamos vendo aqui as imagens no ecrã. A atriz Daryl Hannah, dos sucessos como Blade Runner e Splash, foi uma criança tímida, calada e que evitava luzes fortes e em plenos anos de 1960 o diagnóstico foi timidez debilitante e o tratamento proposto seria a internação da criança. Mais tarde soube que pertencia ao espectro de autismo. Vocês já estão a ver aqui aquelas situações que estávamos a falar, por exemplo, no caso do filho da Maria da Luz, não é? Que já numa idade um bocadinho mais avançada, ela já foi mais na fase da adolescência, mas enquanto criança queriam até interná-la. Teve a possibilidade de ter o acompanhamento fora, não é? A Maria da Luz foi na Inglaterra que foi detectado. Sim. Ele foi confirmado o diagnóstico em Inglaterra aos 7 anos. Entretanto, foi entrando no espectro. Passou como diagnóstico já de autismo de grau severo, de grau 3. É? Depois faz uma recuperação, não é? Com as terapias e com a escola e tudo aquilo, e aos 14 anos sofre um surto. Mas um surto que lhe deu novo diagnóstico. Okay. Para além do autismo severo, uma esquizofrenia. Meu Deus! Este era o diagnóstico. Por isso, não estou aqui a deitar abaixo a ciência, não estou aqui a deitar abaixo a ninguém, mas de facto há situações que quando fogem mesmo do padrão, e daí nós... Ele era acompanhado por várias especialidades e vários centros, e o médico de família, que dizia, não, ele, para além do autismo, está agora a desenvolver a esquizofrenia. Porque, de facto, ouvia vozes, havia coisas... Que também foi um diagnóstico errado. Completamente errado. E prepara-se para uma intervenção. Ele tem que ser internado, porque ele deixou de funcionar completamente. Meu Deus do céu. Gritava e magoava-se até fazer sangue, e via coisas e ouvia vozes. E, por sorte... Há um médico que, na altura, até estava a ser perseguido pelos estudos que ele apresentou, e era neuropediatra, que acompanhava autistas há mais de 50 anos, que na juventude desenvolviam
parte deles desenvolveram esses comportamentos, foram internados e diagnosticados também com esquizofrenia e, efetivamente, ele apresenta o estudo no fim daqueles anos todos que a maioria não eram autistas. E ele chegou-me a dizer, olha, por isso é que estou a ser perseguido, porque 70% dos autistas esquizofrénicos que hoje estão internados e em tratamento não eram esquizofrénicos, fizeram-nos. Fizeram-nos, doutor. Yeah. Pois é, e não era. Por os condicionar. E não era. Não é? Por os condicionar. Bem, eu até fiquei arrepiada agora. Vamos aqui passar para mais um. Anthony Hopkins, considerado um dos melhores atores do mundo, ganhou 2 Oscars e foi diagnosticado com síndrome de Asperger já na terceira idade, mas não acredita, diz ele, que não acredita que tenha, pois não se sente diferente. Ainda diz, talvez eu esteja errado, talvez eu seja ignorante, que é a parte da negação. Não é? Também já tivemos aqui a falar que muitas das vezes as pessoas sentem que existe essa diferença, mas também negam-se a pertencer ali a uma caixinha, exatamente, por assim dizer. E, por exemplo, no caso das crianças, os pais, como dissemos antes, os pais realmente abandonam e vão, as mães, a aceitação das mães dificulta e de grande medida o acompanhamento da criança. Este ator foi na terceira idade e não aceitou. Mas nós mães, o que acontece muitas vezes é que as mães não aceitam. Isso vai passar, fingem. Eu estive no supermercado com uma mãe e percebi, eu via que a mãe entrou com o menino largou a mão dela, foi para uma sala, foi para outra. Esse menino aqui tem autismo. Já vivo com isso. Tem experiência? Sim. E o menino, ela recolheu as compras e foi para o caixa. E o menino continuava a tirar. E ela, deixa isso, agora vamos. E ela não conseguia sequer organizar as coisas. Eu fiquei uma coisa leve. Tentei ajudá-la, disse, não, depois podes, eu fico com ele, pagas as compras, depois eu solto-lhe. Mas ele vai parar, porque ele era bem enérgico. Ele vai parar agora, eu disse, sossega, vai, eu estou aqui, pagas as compras, depois eu pago as minhas. E no final, ela fez as compras, tirou o carro, e vamos com a tua mãe. Perguntei-lhe, ele tem autismo? Não, eu sou bem hiperativo. Meu Deus. Não, mas não aceitar. Mas é normal, isto é normal e é um processo. Isto dava a ter um outro programa. Vamos aqui falar também rapidamente da cantora Cia, que revelou num podcast que recebeu o diagnóstico tardio de autismo e ela diz que foi libertador e que hoje ela é capaz de se amar. Que realmente é assim, acabam por ter uma consciência do porquê daquela diferença, não é? Isso é muito importante. Temos também o Elon Musk. Bilionário e polémico Elon Musk usou a síndrome de Asperger para justificar as excentricidades que costuma protagonizar. Ele diz que posto coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona. Eu estava a ver aqui a abanar a cabeça. E temos 2 casos também de suspeita de autismo, que é o Tim Burton, que é um diretor de cinema, e essa suspeita pela sua grande capacidade de concentração, deixando tudo alheio ao seu redor, e o Lionel Messi, que diz que não tem, mas todas as pessoas defendem esta ideia pelas suas habilidades com que ele nos brinda, não é verdade? E realmente estamos aqui a ver as variações que existem, diagnósticos tardios, diagnósticos errados. Nós podíamos aqui fazer quase 2 horas de programa a falar sobre o autismo. E ali na peça nós estávamos a ver uma das crianças também, não é? Que hoje em dia também já consegue ter essas melhorias. E tudo isto ocasionado porquê? Porque muitas das vezes as pessoas não acreditam, não, isto não vai ter um tratamento, isto com um tratamento tradicional, isto leva ao padre, vamos rezar, ou vamos guardar em casa para ninguém ver. Existe o estigma da vergonha, a falta de conhecimento das pessoas. Eu não sei, o que é que vocês poderiam, quase que em género de considerações finais, acrescentar para que as pessoas em casa tenham uma maior consciência sobre o autismo? Bem, começar por mim, que sou uma pessoa do espectro autista, é importante que as mães consigam entender uma coisa. Em toda a minha carreira profissional e no meu dia a dia, eu sempre digo à mãe, este não é o bebê que você sonhou, mas é o teu bebê. E ninguém vai cuidá-lo, amá-lo como tu. Então, é um embate.
é a mulher que está ferida, porque eu gerei um filho que tem um problema, é a esposa que está ferida porque o meu casamento sólido destruiu-se por causa do meu filho, é a culpa materna, então é uma gestão emocional muito grande. Então, eu deixo esta consideração final às mães, que o diagnóstico não é destino. Eu hoje estou aqui, mas não sabes lá atrás o quanto eu passei tentativas de suicídio para poder entender porque é que eu sou diferente dos demais. Exatamente. Hoje temos 2 mulheres que estão aqui firmes, mas nós não sabemos o que é que elas choraram no quarto a entender porque é que o meu filho é assim, porque é que acontece só comigo. Que é uma culpa, não é? Que a culpa materna que é, mas eu se calhar não devia ter tomado aquele paracetamol e dizer já agora, nós ainda estamos por identificar as causas do autismo. Portanto, esta teoria que surgiu na internet, que tomar paracetamol durante a gestação provoca transtorno do espectro autista, ela não existe. Nós até agora não conseguimos isolar uma causa genética, uma causa predominante que o autismo vem disto ou vem daquilo. Uma coisa nós temos certeza, existe indução de autismo pelo ambiente da criança. Eu acho que também daria tema para vamos voltar. Ainda dentro do mês de abril vamos fazer esse desafio. Mas que é importante os pais estarem cientes que não existe uma cura, mas existe superação. E temos provas vivas disso. Hoje eu sou uma superação das minhas incapacidades, mas ainda as tenho. Como uma médica. E como uma fisioterapeuta, mas ainda as tenho. Mas é certamente que o filho da Maria da Luz, que tenho, um filho também, um netinho, sim. já nos mostra que é possível vencer o diagnóstico. Então, quando os pais que estão ali, por favor, o diagnóstico não é um destino. Existe tratamento, existe não uma cura, mas existe uma solução para que a criança tenha uma vida normal. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Maria da Luz, acho que aqui a Chay deu-nos aqui um grande insight, não é? Exato. O Coração Azul recebe também famílias e dá um suporte emocional com as terapias também, não é verdade? Fazemos, sim. Temos o centro para atender as crianças e temos o apoio que nós chamamos de psicoemocional, que é acolher as famílias, que é falar com eles, conversar com eles, partilhar as experiências e quando muitas vezes me entram pelo gabinete a chorar ou em pânico, em ansiedade e saem com aquele sorriso rasgado porque ela sobreviveu e nós também vamos sobreviver. Sim, não estão sozinhos. Dá uma esperança, não é o fim do mundo. Exatamente. Pelo contrário, é o início de muita coisa boa. Pode ser o início de muita coisa boa, depende. Exatamente, é uma forma, eu há bocado estava a dizer isso à Maria João quando estávamos no camarim, que muitas das mães dizem-me que quando têm filhos, com espectro de autismo, que nós, todas as mães amam os filhos. Exato. Mas ao ter um filho autista, aprendem a amar muito mais. É verdade. É uma escola, isso a gente não pode perder, é uma escola. Cada dia a gente aprende. Eu sou um exemplo vivo que a Dona Maria da Luz acabou de dizer. Algumas vezes eu ia para o Coração Azul, ela bastava olhar, percebia que eu precisava de alguma conversa. Ela, desce-te o carro, vamos falar um bocadinho. E às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Exato, só o facto de eu descer e ter pelo menos 5 minutinhos de conversa com a Dona Maria da Luz, já saí dali bem. Isso é que a gente precisa. Exato. Eu também já sirvo de apoio para muitas mães. Já fala com ela, eu vi, tu falaste, como é que fizeste? Teu filho já tem essa idade, o que é que foi? O que é que tu fizeste? Isso é muito importante. Não é um bicho de 7 cabeças. É difícil, mas também temos momentos muito, muito, muito bonitos com os nossos filhos. De puro amor, de puro amor. Nós aqui não vamos estar mais uma vez a falar em sinais, porque os sinais são diversos e nós temos sempre que confiar no nosso instinto, que era o que estas mães todas disseram. Nós, como mães, acabamos sempre por pressentir que ali alguma coisa está diferente e não custa nada, porque em todas as causas que nós vamos debatendo aqui no programa, a prevenção é sempre a melhor opção. Então, fazer exames, diagnósticos com os nossos filhos, que era para podermos melhor entender o que está a acontecer. Eu acho que estamos na reta final do programa, chega um momento para nós fazermos um brinde especial pelo dia. E eu vou aproveitar aqui a minha Sumol para fazer um brinde. Vocês não têm, mas fica o brinde aí para casa. Um brinde especial pelo dia 2 de abril, que vai se assinalar esta terça-feira.
que é o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Por regra, no mundo todo, as pessoas vestem-se de azul, que é para assinalar esta data. Há uma coisa aqui que nós não tínhamos comentado relativamente ao género, porque eu na entrada falei que não escolhe género, mas a escolha da cor azul tem uma razão, porque é mais frequente em rapazes. Mais frequente este síndrome ser identificado em rapazes. Exato. Um brinde. Okay. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Tenho a certeza que muito mais coisas também ficaram por dizer. Espero voltar a tê-las. A Chay fica também aqui este desafio para nós podermos abrir aqui um espaço de conversa com tantas mulheres e homens também, porque existem pais também que entendem e querem abraçar para melhor ficarem esclarecidos. Muito obrigada. Obrigada. Vocês já sabem, têm que nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. O Conversas com Mel passa todas as sextas-feiras às 21 horas no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV. Vocês sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu sou Mel Chaves com 2 L's. Passem por lá, deixem os vossos comentários. Assistam-nos também no nosso canal do YouTube às 21h10 para todo mundo. Um beijinho muito grande e até para a semana. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira.